E aí, minha gente, eu vou fazer minha análise aqui do episódio 1 do anime né, digo anime, né, do animação, né, do Devil May Cry. Por sinal, né, os caras, mesmo que não fosse, não tivesse, porque sempre tem o cara, né, mas é uma adaptação. E de fato, às vezes, pra algumas coisas esse argumento serve, sabe? Mas os caras que eles ignoraram coisas que não, eles mudaram coisas que não precisavam mudar, tá? Pra começar. Tipo, por que o nome do jogo é Devil May Cry? Porque o Dante tem uma agência, né? Que o nome, né? Um shopping que o nome é Devil May Cry. Depois ele até muda o nome pra, né, Devil Never Cry, mas depois ele né, bota de novo Devil May Cry. Ele renomeia o nome. Mas aqui não tem, ele não. E podia ser proprietário da agência, né? Só, cara, daí ficaria muito mais fácil achar ele, por assim dizer. Não que fosse difícil, por assim dizer, achar ele, né? Os caras contrataram. Assim. Mas uma mudança que não, praticamente não precisava ter, né? Mas mesmo em si mesmo essa mídia, vamos dizer assim, ignore totalmente o jogo, finja que o jogo não existe, que nada do jogo existe. E vê se isso aqui faz sentido. E do jeito que eles fizeram, não faz. E tu vê que a panfletagem, sabe? Muita coisa foi mudada e nitidamente passar a panfletagem, sabe? Tipo, como é que é o cara que é, né, o religioso branco ali que é contra os imigrantes, sabe? Ficou muito na cara, meu. Ficou muito na cara. Ah, e sim, se passa nos Estados Unidos, né, que antes não se passa, sabe? Não se passava antes que né, os jogos, assim, nenhum deve ficar claramente que se passa nos Estados Unidos. Né? Sim, o primeiro se passa dentro numa ilha, né? Nenhum dos aí não, nada se passa dentro de uma ilha. Tem um que se passa em Londres, assim, tipo, ficou muito na cara a panfletagem anti, né? Sim, o discurso, como é que é todo o discurso anti, vocês americanos que, sabe, o discurso anti-americano ficou muito na cara com a coisa política, sabe? É, essa, parece, foi tão na cara que é quase como se o cara tivesse fazendo algo tecnicamente contra a própria agenda que ele quis passar ali, sabe? Porque daí agora, sabe aquele cara que, aquelas pessoas que dizem, mas que agenda, mas que agenda? Com uma mídia dessa, com uma propaganda tão na cara, fica até chato pra eles, assim, sabe? Tipo, quase que nem, como é que é, a série da Velma, né? Que teve gente que chegou assim, chegou a duvidar que a série da Velma tivesse dizendo, não, quem sabe a criadora da série da Velma é de extrema direita e quis fazer isso pra nos, sabe, tipo, fazer a esquerda, né, os progressistas parecer ruins, sabe, de tão na cara que a panfletagem da série da Velma foi. Essa aí eu quase que poderia dizer que talvez foi algo assim, sabe, de tão na cara. Que por sinal, esse foi o mesmo cara que fez o estúdio, né, o Castlevania. Que também os caras. Só que no Castlevania ainda tu podia dizer que era umas coisas um pouquinho minimamente mais sutil do que foi feito no que a isso. Né? E a panfletagem ficou. Não que não tivesse assim. Eu apontei vários né, no canal, quando tava de pé o canal ativo. Quando eu fiz a análise do Castlevania e mostrei isso. Tipo, isso aqui nitidamente é politicário, isso aqui é nitidamente. Mas aqui o cara nem foi disfarçado. Tá. Mas vamos agora de fato para na análise do episódio 1. Tá? Isso aqui também porque eu acho que eu vou fazer também um da temporada inteira. Assim. Eu fico assim, por que o Coelho contratou aqueles mercenários? Por que ele não roubou direto a, a espada? Porque ele não precisava. E, a, e, me, e nem entendi por que ele mandou mensagem, encontrem o caçador. Mas por que ele que podia, ele mesmo já tinha feito coisa lá pra contratar o Enzo e pra botar os demônios que trabalhavam pra ele, assim, no encontro do Dante. Pra que ele precisava que o governo fizesse isso, entendeu? Ficou meio estranho. Bom, podia dizer que ele queria se infiltrar no Dark Con, né? Mas ele não podia simplesmente localizar o Dark Con e sim, porque ele já sabia que o vice-presidente era era o cabeça do Darkon. Bota aí o plasma ali na cola do vice-presidente, até ele achar uns caras do Darkon ali. E se infiltra lá dentro. Não precisava pegar, sabe? Ah, sim, e uma coisa, né? O cara mata os. Por que os mercenários estavam com câmera, né? Que as imagens da luta lá do coelho, né? Do cara. Era das câmeras dos mercenários, né?
daqueles equipamentos, o infravermelho que os mercenários estavam usando. Eu não entendi por que os mercenários estavam com o infravermelho, tudo bem, mas por que com a câmera, eu não entendi isso. Não faria sentido. Mas e o legal, aquelas câmeras sobreviveram à explosão, porque o cara, toda aquela explosão, todo aquele incêndio, tudo, sabe, nada foi danificado, sabe? Porque eles ainda podiam dizer, conseguimos a muito custo restaurar as imagens, podiam dizer assim que foi destruído, mas os caras usando tecnologia moderna conseguiram restaurar, sabe? Mas nem, e a imagem tá meio ainda borrada ou algo assim, sabe? Pra dizer que, mas não, ficou tudo bonitinho, assim, nada. Então isso ficou, né? Porque mesmo as câmeras de segurança do museu que deveria ter, os dão a entender que os bandidos cortaram a energia ou algo assim, sabe? Então. Ficou meio estranho, assim, né? O legal que por que quando o Dante vai enfrentar aqueles demônios que estão atacando a mulher, né? Por que ele usou só as pistolas? Por que ele não usou logo a espada, né? E as balas do Dante. Pois é, que os caras do Dark Con usam as balas antidemônio. O Dante não. O Dante que mata demônio também. É um caçador de demônio, usa bala normal. Pelo que eu entendi. E as balas dele funcionam porque sim. Quer dizer, naqueles bichos as balas não estavam funcionando, até que na hora funcionaram porque sim, sabe? Tipo, ficou assim, ué, né? Ué. Sim. Ah, sim, e o legal é que o Dante apareceu pra Tipo, ok, o Dante tava rondando a área, porque parece que tinha, né? Relatos de demônios andando ali, mas ele apareceu naquele lugar ali porque sim, entendeu? Tipo, podia os demônios aparecer ali pra pegar, pra fazer na isca ali. E o Dante não apareceu. O Dante podia estar 1, 2 quadras dali, podia estar na outra rua. E não vendo, sabe? Ele apareceu ali muito no Porque Sim, sabe? Só porque o. Milagre, né? Eles botaram o cara o conspiracionista, né? Do rádio ali falando, que era demônios, não sei o que. O cara tá como uma pessoa, alguém que tava certo. Isso eu achei estranho, sabe? Porque geralmente os caras querem. Eu não sei se. Geralmente os caras querem botar as pessoas que fazem as teorias de conspiração como errado, sabe? Geralmente uma mídia desse tipo. E eles botaram. Não, o cara tava certo, né? A única diferença é que o cara. Como é que é? Que a mídia. Ele botou a mídia principal como estando errada, né? Achando que. Concluindo. Que os caras da mídia simplesmente tiraram sem nenhuma prova. Sem nenhuma prova, eles concluíram que foi os russos. Sem investigação nenhuma, foi os russos. Sabe? E daí dá a entender que foram botando que eram os russos, e daí o cara da conspiração, eles querem dizer que foi os russos, mas a gente sabe que foi os demônios, sabe? O cara, tecnicamente, ele fez uma baita de uma crítica à mídia principal e, tecnicamente, um elogio aos caras da conspiração, sabe? Isso que eu achei estranho, sabe? Que geralmente geralmente os caras querem fazer o contrário, né? Então, por isso que eu fico meio assim, ué, né? Será que o cara, na verdade, tá denunciando a agenda ou algo assim, sabe? Por isso que ficou meio estranho, sabe? Foi. Não é que. Tipo, vamos dizer, The Boys, os caras fazem os dois. Eles botam que os conspiracionistas estão errados, até admite, né? Os caras estamos mentindo aqui só pra dar uma ilusão de pertencimento pros caras, pra esses aqui, e a mídia também tava mentindo, sabe? Todos estavam mentindo, sabe? Aí, sabe? Mentindo e errados, né? Uma coisa a pessoa tá errado, mas tem a pessoa tá mentindo, e tem a diferença entre tá mentindo e tá errado, né? O cara que tá mentindo, ele sabe que ele sabe que tá errado, mas tá falando mesmo assim, né? Sim, mas, cara, isso aí, eu só tô comentando que não é um erro o cara ter feito isso de botar as conspirações como certas, mas o que levou o conspiracionista a concluir, ele tava certo, mas o que levou ele, né, a achar que era coisa do inferno, demônios, sabe? Ele tava certo, ele chutou, sabe? Ele simplesmente sabia, sabe? Ele só errou que a mídia sabia que era demônios e acobertou isso aí, né? Que a mídia não sabia.
Ahn, legal que aqueles outros caçadores de demônios, eles foram. Como é que eles entraram caçadores de demônios, né? E eles foram, trouxeram todo mundo, menos o Dante, que pelo visto era um caçador de demônio até famosinho, né? Eles chegaram, capturaram até o que não era caçador de demônio, que era só um farsante. Por sinal, capturaram muito fácil. Os caras, bem dizer, mesmo os que ofereceram alguma resistência, a resistência foi. Teve uma mulher lá que fez um, né, tipo, fez umas desviadas aí, mas ela foi pega na rede. Sabe? Foram pegos muito, muito, muito fácil. Por sinal, a Dark Con, que é uma organização de caça-demônios, já não deveria de talvez até querer ter uma lista de caçadores de demônio e botar os caras no banco de dados e fazer os caras sabe? Cooperar, trabalhar com eles, por assim dizer, né? Que teria interesse em coordenar esforços, né? E tudo mais. Não, não. Eu nunca ouviram falar do Dante, por assim dizer, né? Agora que eles ficaram sabendo, por assim. Quer dizer, parece que depois eles tinham os dados do Dante, né? Mas não como um caçador de demônios, né? Ele tinha uma agência que ele fazia as coisas, né? Que tava entediado. Não parava emprego porque tava entediado, sabe? Tipo. E. E uma coisa, né? Por que, que o vice-presidente nunca. Porque o vice-presidente sabia. Porque, assim, no primeiro episódio ele dá a entender, né? A palavra do Senhor se mostrou verdadeira, etc, sabe? Tipo, ficou provado que demônios existem. E dá a entender que ele ficou vindo no lado do coelho, assim, tipo, agora tá provado, né? Mas ele sempre soube, né, cara? Que demônios já existiam. Ele já era o cabeça da Darkon e eles já tinham prova que demônios existiam há um tempão, né? Ele já tava combatendo demônios há muito tempo. Por que que. Por que, que ele nunca. Ele já era pra ter mostrado então que demônios existiam? Por que ele esperou até o final lá do. Sabe, tipo, o último capítulo, o último episódio pra fazer isso? Porque ele já ganharia fazendo isso antes. Porque o cara era o cara é um religioso, sabe? Até pode dizer assim, cara, e claro, né, o religioso tem que ser tem que se mostrar ser um filho da pi, né? Que nem ele era, assim, sabe? Ele já era. Ele podia mostrar que, ó. Porque daí ele botaria que a religião dele não é só conto de fada, é verdade. Ele podia até se bobear ele mesmo se eleger presidente, em vez de ter só ido nas costas do cara, né? Eu não sei se o cara não é uma alegoria ao G de Vance, né, dos Estados Unidos, que ele foi. Porque o G de Vance foi num evento lá de cristão, que disseram que seria, né, um evento de nacionalistas cristãos, né? Dos Estados Unidos. Não sei se ou se os caras só são cristãos, né? É um evento mais cristão. Mas suponho que talvez porque o cara botar. Porque geralmente, né, quando eles fazem, o vilão é uma alegoria a Donald Trump, mas aí que o Donald Trump é o presidente. Aí o cara é o vice-presidente, né? E o vice-presidente é um cara meio aqueles texano, algo assim, aqueles caras ele tem aqueles sotaques meio do interior dos Estados Unidos, né? E usa um chapéu, né? Cara, não é um chapéu de cowboy assim, então, mas ele usa um chapéu assim. E o cara diz que o presidente não tá nem aí, sabe? O presidente tá só preocupado com a imagem, assim, que vai dizer quem faz as políticas e governa é o vice-presidente, mas foi o que foi dito ali, sabe? Mas não parece o equivalente nos Estados Unidos que eu saiba, o Trump não faz isso, né? O Trump governa, não é o G de Vance que faz tudo, né? Pelo que eu saiba, né? Eu não sou um perito, né? Como é que tá as políticas dos Estados Unidos e quem é que governa ou não, né? Coisas que eles podiam mudar em relação ao jogo. Porque mesmo no jogo isso eu acho meio. O lore é meio bestinha no sentido, tipo, o Sparda era tão poderoso que ele podia ter derrotado de fato o mundo, em vez de só selar o mundo, porque que ele não matou o Mundus, né? E podia ter derrotado também como que é, Arosax, né? Argosax, se não me engano, cara. Notei aqui, mas tá mais pra baixo, que era o cara que tava guerreando contra o Mundus. Mas não, ele simplesmente só selou o Mundus e algumas legiões dele e fez a barreira, né? E deu. Por sinal, a animação ignorou isso, porque eles botaram que o Mundus está governando o mundo dos demônios. Não é. O Mundus estaria selado. Que o governante atual seria o
Argosax, né? Algo assim. Seria o cara que tava guerreando contra o Mundus. Então, porque igual, Zé, por que o cara só selou e deixou, sabe? Ele podia ter matado o sujeito. Mas uma coisa que é meio estranha, é porque se já não tinha barreira, os demônios já não eram pra ter exterminado, vamos dizer, a humanidade antes mesmo os demônios já não estariam andando livre, leve e solto e não estariam matando a humanidade, exterminando a rodo antes mesmo do mundo. Ah, vou conquistar o mundo dos humanos também, sabe? Tipo. Sabe? Mas vamos dizer, os demônios já não eram pra estar andando pelo mundo dos humanos, matando todo mundo e exterminando e etc. Sabe? Antes do muro ser criado, sabe? Isso ficou meio besta, sabe? Tem uns lances meio Yu Yu Hakusho, sabe? Tipo, não tinha barreira, daí foi criada a barreira. O Sparda era um cara do mal, daí ficou bonzinho, estilo Detonator Orgon, né? Meio Detonator Orgon, o cara ficou bonzinho, o cara juntou um pouquinho de Detonator Orgon com. Eu sei que isso tá no jogo também, mas né, o jogo tecnicamente também pecou um pouquinho ao fazer isso. Eu podia dizer, não, sim, tá se inspirando, mas. Não, tem inspiração, mas né, não implementou tão bem isso aí, eu diria, né? Eu sei que vão dizer, mas o foco do jogo nem é a história, o foco do jogo é só matar, é a matança. Tá, ok, mas, né? Não quer dizer que não possa fazer um lore bem feito por detrás, né? Aqui o lance o metamorfo virar é o plasma o nome do demônio. Virar o bebê foi só pra ele chegar perto do Dante pra roubar o colar, cara? Mas e se o Dante não chegasse tão perto do carrinho, cara? Foi só. E por que o coelho não. O coelho e os demônios não foram de uma vez roubar o colar, sabe? Por que deixar no intuito só do aquele plasma, né? Aquele metamorfo lá. Não. Pois é, e por que o de virar o irmão dele e fazer um combate direto. Por que o cara não, tipo, se transforma. Até com ele, né? Ele podia se transformar numa uma bonitona ou alguém que o Dante conhece e não fosse desconfiar muito, sabe? Pra chegar bem perto do Dante e daí passar a mão no colar. Sabe? E, tipo, aqui é aquela a garçonete daquele bar, daquele lugar ali, podia tacar algo na bebida do Dante. O Dante. Cara, não sei se talvez não funcionasse, porque ele é assim como ele se cura das balas, talvez ele se curasse do efeito de alguma coisa ali, do Boa Noite Cinderela. Né? Mas talvez, e se não. Né? E daí pega o colar. Sabe? Uma coisa, uma gostosa ali, alguém aí, depois quando o Dante estiver tomando, sabe, dormindo aí, depois do. Vai. Sabe? Tinha jeitos bem mais fáceis, principalmente pra alguém que muda de forma, entendeu? Vamos combinar, sabe? Então, ficou besta, entendeu? Ficou bem besta, bem besta. Sim, e também uma coisa, não era só roubar o colar, né? Tinha que roubar o colar e fazer o Dante ficar, né, despertar o modo demônio, entendeu? Então, mesmo que o metamorfo lá, o plasma, tivesse roubado o colar desde o início, eles ainda precisariam chegar no Dante para fazer ele, sabe? Ficar aberto e despertar o modo demônio. Coisa que parecia que eles só tentaram fazer lá no final, sabe? Mais pro meio, sabe? Não de início. Por sinal, né? Ver a família morrer, achar que viu a família morrer, não devia ter feito ele despertar o modo demônio quando pequeno. Ou vai dizer, o cara não teve nenhuma outra frustração ou problema, e etc, etc, em todo o resto da vida pra fazer o cara, sabe?
virar demônio, sabe? Tipo, forçadinho, né? Forçadinho, para não dizer o mínimo. Por sinal, nem mostraram como é que aconteceu com ele depois que ele viu a família morrer, né? Como é que aconteceu. Quem é que criou ele, quem é que treinou ele, etc. Isso nada foi mostrado, vocês notaram isso? O que saiu da vida. Se ele foi pro orfanato, alguém adotou, alguém criou, sabe? Quem foi o mestre dele, por assim dizer, que treinou ele minimamente. Nada disso foi dito, entendeu? Simplesmente, viu a família morrer. Ou como ele sobreviveu exatamente, acho que não ficou muito claro. Então ficou, sabe? Ok, isso não é do episódio 1, mas já mencionando, porque vai que eu esqueça, né? O episódio 1 então, ficou meio, sabe, já meio besta, já começou, sabe, muita coisa que, sabe, algumas coisas talvez, tipo, eles podiam tentar explicar depois, mas eles não explicam, né, tipo, pra ficar por que o Coelho, vamos dizer, contratou os mercenários em vez de roubar ele mesmo o, a espada, entendeu? E por sinal, né, todo o lance de caçar demônios e etc, sabe, é tudo nos Estados Unidos, né? Vamos combinar, se os Estados Unidos, o vice-presidente dos Estados Unidos sabe que tem demônios e tem uma organização que caça demônios, será que o Vaticano, que é o da igreja, os caras também não saberiam disso, não teriam uma própria organização que caça demônios? E que também teria interesse em, sabe, recuperar a espada? Que foi roubada do museu deles, né? Por sinal, a espada não estaria mais. Eles botariam a espada no museu. A espada no museu, assim, sabe? Tipo, tão mal protegida. É. Não vou dizer que. Tipo, a própria igreja não é alheia aos demônios, enquanto o governo dos Estados Unidos é essa. Tipo, ou pelo menos o vice-presidente é essa. É meio forçadão, né, cara? No mínimo, né? Eles podiam ter criado um personagem original, sabe? Sendo do Vaticano aparecer aí pra também, sabe? Já que mudaram tanta coisa, vai dizer que. E criaram outros personagens originais, como esse vice-presidente, etc. Eu teria botado, então vamos botar alguém do Vaticano, alguém tipo um assassino barra cavaleiro, barra cruzado, sabe? Alguém um tempado do Vaticano também já indo atrás, sabe? E daí vamos ver se o cara vai ser também contra o Dante. Sabe, tipo, o cara quer recuperar a espada, quer deter o coelho, mas o cara também não é necessariamente amigo do Dante, entendeu? Já que o Dante é meio demônio, entendeu? Daí o cara fica. Daí vamos ver se o cara vai, tipo, assim como os outros, aceitar o Dante ou não. Sabe? Já que daí depois o Dante é filho do Esparda, o Esparda é bonzinho. Uh, e também ver se a igreja também tem essa posição de que o Esparda é um herói ou não, o Esparda também é um demônio, o demônio é mau e dane-se, entendeu? Tem que ver isso, né? Pois é, já que iam adaptar, podiam ter botado mais a posição porque no jogo implica que anjos existem, até que a Eva, né, a mãe do Dante, é um anjo, mas nada mais que isso. A posição de Deus, barra os anjos, etc. Nada disso nunca é abordado, entendeu? Isso uma baita de um defeito na construção de mundo do Devil May Cry. Sabe? Isso, já que os caras vão mudar isso, ignorar todo o jogo, 90% do lore do jogo, eles podiam ter arrumado isso. Talvez, muito talvez. Segunda temporada talvez até tenha, sabe? Assim, mas se for ter, eu duvido os caras tentar daí de fato arrumar isso. Esse episódio eu daria talvez uma nota
6, e dando muito. Sabe? A parte numérica eu não sou muito bom, assim, sabe? Não se levem tanto pela parte numérica. Então é isso aí, deem like, compartilhem, se inscrevam. Se não gostaram, pode dar o dislike, então seu direito, mas diga por quê. Se quiser ajudar o canal, qualquer coisa, link do Pay, acho que do Patreon, da vaquinha, do Streamlabs na descrição. É isso aí.